Gravação iniciada, presidente. Pois bem, voltamos à parte final da nossa sessão desta quinta-feira, os dois últimos processos sobre minha relatoria. Um deles é um processo que está com vista concedida ao conselheiro Luciano, a relatoria minha, transportadora Capivari Limitada. Eu vou fazer, o processo está aí disponibilizado para que possam olhar, mas todos já votaram, eu vou apenas resumir. Aqui é um problema de... Qual é o número? É o 40, desculpa, é o item 40. Item 40. Esse processo é, por coincidência, só recapitulando, até eu andei conversando um pouco com o Marco, com o Evandro nesse sentido, aqui é um processo de compensação não homologada, aquele lançamento do artigo 18, eu acho que é da lei lá, né, que fala que compensação não homologada tem aquela multa. Só que, se eu tivesse julgado esse processo, independentemente do outro, certamente eu iria acompanhar a decisão da DRJ de Ribeirão Preto, por sinal que a DRJ no sentido de homologação compensação não homologada, tem a multa isolada e está mantida e acabou. Acontece que, nessa mesma sessão, nós julgamos o processo dessa mesma contribuinte, que deu origem a esse crédito que depois disse aqui nesse processo que não tinha o crédito para fazer compensação, só que lá nós demos provimento. Ou seja, o crédito existia, porque foi dado provimento, quando ele tinha razão naquele processo. Então, por tabela, eu entendo, assim, a princípio, por isso que eu baixei em diligência, que se tinha direito lá no crédito, essa compensação teria que ser aceita, porque tinha um crédito. Só que, como eu disse, se eu estivesse julgando isso aqui separado, como eu não saberia desse outro processo, certamente eu acompanharia a decisão da DRJ do Ribeirão Preto. Mas como eu vi o processo, porque foi julgado por mim mesmo, a relatoria foi minha, na mesma sessão, então eu fiquei nessa situação. Como é que eu posso dizer, embora a lei fale claramente da compensação não aí, não declarada, né? Como é que eu posso dizer que isso aconteceu se eu joguei outro processo vendo que o crédito existia? Então, minha proposta no final, depois de tudo que eu relatei, não vou dizer novamente aqui tudo que eu falei, né? Só no finalzinho. Nesse cenário, no finalzinho do voto, nas folhas 12, reflexo nesse processo da análise documental relativa ao processo, ao outro processo. Nesse cenário, as argumentações da recorrente, embora consistentes, necessitam de maior cruzamento de informações e juntar de documentos probatórios que permitam analisar se a compensação foi indeferida no PA número tal e de substância, permitindo a esse relator firmar convicção para aprovar seu voto em relação ao lançamento da multa isolada tratada neste PA. Essa constatação é fundamental para decidir, para mim, né? Para decidir se a recorrente faria jus ao INDEP, e assim a homologação intentada no processo administrativo final 2013 e 2014 deveria ter sido homologada, cenário que fulminaria, por óbvio, o lançamento nesse processo. Quer dizer, se for homologado lá, não pode ter esse lançamento aqui, que trata justamente de multa isolada por compensação não homologada por não existir direito creditório vinculado a ela. Agora, se existir o direito creditório, ela passa a ter que ser homologada. Então, percebam, é um círculo, né? Ocorre que, se confirmado o direito creditório de R$ 134.400,70, ainda que naqueles autos, processo final 2013 e 2014, a homologação em face do rol probatório deficiente não tenha sido confirmada, nesse processo final 2018 e 58, o lançamento de multa não poderia subsistir, esse é o meu ponto de vista. Em suma, ainda que no PA final 2013 e 2014 a decisão tenha sido definitiva, há reflexo nesse processo que não podem ser ignorados pelo julgador administrativo, ou seja, cabe verificar se o lançamento da multa isolada por compensação não homologada seria procedente, caso confirmado o indébito em favor da contribuinte no valor de R$ 134 mil. É com esse pensamento que entendi a importância da conversão do julgamento em diligência. Conclusão, desse modo e por tudo que foi exposto e relatado, entendo necessária a presença da autoridade jurisdicionante para que traga as informações. Intima a recorrente a trazer aos autos cópia autêntica do LALUR, devidamente escriturado em suas partes A e B, assinado pelo responsável pela contabilidade com o registro do CRC e pelo gestor da empresa. Igualmente, intima interessado é apresentar demonstrativos de seus recolhimentos ou compensação dos valores estimados no período e informados da DIPJ a saber, que eu trago aí. Verifique nos sistemas internos da Receita se existem DARF ou PEDCOMP que sejam consistentes com o valor informado pela recorrente da DIPJ e acima reproduzido. Do mesmo modo, informe-se que referidos montantes foram declarados em DCTF e a elas alocados posteriormente. E também informe, apure-se o valor aqui se discute. Imposto de renda do período 08-2011, R$ 134.400,70, possa ter sido utilizado pela recorrente por quaisquer meios em outros processos, restituição, compensação, etc. Esclareça quaisquer outros pontos entendidos. Fim do procedimento, elabore relatório circunstanciado. Depois retorne ao CARC. Então, essa foi a minha proposta. Nós decidimos, a proposta era essa,
havia votado até o momento os conselheiros Pagano, Júnior e Paula me acompanhando, os conselheiros Marco Rogério, Evandro e Iago divergindo, negando o provimento ao recurso voluntário. A vista foi aberta ao conselheiro Luciano. Luciano, com você. Presidente, tendo em vista que o senhor analisou melhor o processo, apesar de ter pedido vista, e o senhor formulou isso, eu entendo que vale a pena pedir vista. Eu vou acompanhar o senhor. Então, por maioria de votos, convertido em diligência. O julgamento encerrado. Agora vamos ao último item da pauta de hoje, item 135, já está disponibilizado também na minha relatoria, recorrente Ecomax, prestação de serviço. O processo, o voto é um pouco longo, mas eu vou resumir, mas a matéria é interessante. Nós já discutimos hoje alguns assuntos relativos a isso, eu acho que vai completar o que nós conversamos. Resumidamente, está aí o processo, isso aqui, vejam, foi um período de 3 anos entre esse despacho decisório e o começo desse procedimento. O despacho decisório de 2017, e vocês vão ver no meu voto, que tem pareceres do CEORT, lá de São Paulo, de Barueri, na verdade, de 2014. Então, resumidamente, o que aconteceu? O contribuinte, é aquele caso que nós discutimos ontem, o contribuinte inseriu lá numa alteração contratual 2 atividades que não poderia ter inserido. Então, de acordo com o artigo 30 da Lei 123, é exclusão automática, é autoexclusão. Já discutimos isso muito ontem, né? Então, ele colocou isso lá e esse processo ficou lá rodando na DRF de Barueri. A delegacia foi muito prudente, intimou o contribuinte a explicar, o contribuinte não veio aos autos, ficou 2 anos sem aparecer nos autos para se manifestar, embora tenha sido intimada, não pela exclusão, porque a exclusão é automática, mas ele alegou nesse intervalo de tempo que teria sido excluído, não sabia por quê. A delegacia falou, então você vem aqui e explique tudo. Ele ficou silente. Quando ele teve que fazer uma outra operação qualquer, que não me lembro qual é agora, ele percebeu que estava excluído do Simples. Aí ele voltou, ele pediu para desarquivar o processo, isso está relatado por mim. O processo já estava até arquivado, porque a delegacia, o contribuinte não apareceu, arquiva-se o processo. Tá? Até aí, nos trâmites procedimentais que eu relatei aí longamente, para ficar bem claro no processo. Não vou ler naturalmente, mas está aí. Depois de 2 anos, 2 anos e poucos, ele voltou aos autos e pediu desarquivamento. A delegacia desarquivou. E manteve a exclusão, porque o contribuinte tinha colocado uma atividade vedada, então é auto-exclusão de acordo com o artigo 30 da lei lá. Ele não se conformou, foi para a DRJ manteve a exclusão. Esse é o resumo de tudo, bem resumido, mas o relatório é enorme, é maior do que o próprio voto até, porque eu tenho que explicar todos esses acontecimentos para quem for analisar isso aqui no futuro. Tá? Então, já vou para o voto agora. Nas 320, como visto no relato, com todos os detalhes que envolvem esse processo, e o de número 13896, até o final de 2016-67, que é outro processo que começou todo esse procedimento aqui, esse processo de interesse desse mesmo jeito passivo, a exclusão da recorrente fez-se em razão de haver procedido à alteração contratual onde teria inserido nos objetivos sociais duas atividades vedadas aos optantes do Simples Nacional, no caso, fornecimento e gestão de recursos humanos, esse CNAE, e locação de mão de obra, esse outro CNAE. Essas condições, a teor dos artigos 30 e 31 da Lei 123, teria que ser excluído, e a exclusão é automática e é autoexclusão. Muito bem. Assim, a tentativa da recorrente de impingir à autoridade tributária o dever de emitir qualquer ato que estampe a exclusão da interessada do regime do Simples Nacional, discutimos muito isso ontem, revela-se vazia e sem sentido, justamente porque, por expressa disposição legislativa, o ato é do contribuinte. De outro lado, não há dúvida nos autos de que, desde o primeiro instante, quando protocolizou a manifestação de inconformidade nas folhas, e em todas as etapas seguintes, a recorrente sempre insistiu no argumento de que nunca exerceu tais atividades e que se tratou de mero erro material corrigido imediatamente após a ciência da situação. Veja a manifestação de inconformidade interposta em 2014. Está aí, ele alega que foi um erro. Posição que se repetiu em todas as outras petições acostadas ao longo do procedimento e no recurso voluntário. De seu turno, a autoridade tributária apontou que analisou a petição e intimou o contribuinte a se manifestar mediante o termo CEORT de 2014, olha só, hein, 3 anos, não obtendo qualquer resposta. Aí eu trago, consequentemente, em face do não atendimento, a unidade emitiu o parecer CEORT tal que embasou o despacho decisório e indeferiu o pedido da recorrente. Não conseguindo cientificar a interessada pelos meios tradicionais, não é cientificar de ato declaratório, isso não precisa, mas dessa situação toda, a UAR retornou com a informação de mudou-se, a DRF de origem afixou o edital em 1 de 12 de 2014 e desafixou 15 dias depois, em dia 16, tendo a recorrente se quedado silente e os autos foram enviados a arquivo, e só ele
e só ele retornando a interessado em 15/12/2016, ou seja, 2 anos depois, quando requereu seu desarquivamento e acostou nova petição, na qual assentou ter sempre diligenciado no sentido de cumprir suas obrigações, tal, e que sua exclusão no regime se fundamentou no fato de ter constado indevidamente na ficha da junta comercial que exerceria atividade de fornecimento, fornecimento de mão de obra e gestão de recursos humanos, o que nunca aconteceu, mas ainda que esse erro decorrente do procedimento da junta comercial. Aí está aí. E que, quando ele fez a ampliação do contrato do seu objeto social, que eu reproduzi aí. Entretanto, no dizer da recorrente, no momento da chancela da junta comercial, teria havido essa inclusão indevida dessas duas atividades. Sequencialmente, a autoridade tributária reafirmou as intimações emitidas ao longo do procedimento e o silêncio da recorrente só foi quebrado 2 anos depois. Por fim, os autos foram devidamente saneados e puderam subir a julgamento da DRJ e, na sequência, vieram a esse conselho. Pois bem, foi necessário trazer essa breve síntese antes de se analisar o método a fim de eliminar de plano as arguições periféricas da recorrente no sentido de que poderia ter havido qualquer prejuízo à defesa, especialmente pelo fato de não haver ato declaratório cientificando. Nessas circunstâncias, em que o sujeito passivo toma a iniciativa de incluir em seus instrumentos contratuais uma atividade vedada, artigo 32 da lei complementar, inexiste obrigatoriedade de emissão de ADR. Então, já reproduzi aí. Em suma, em cenários como o que aqui se estampou, não há que se falar em obrigatoriedade de existência de ADR e consequente ciência da exclusão, posto que, como visto, o ato é de iniciativa da pessoa jurídica que faz a informação ao órgão tributário acerca da alteração, onde inseriu a atividade vedada. E, obviamente, por esse ato, fica ciente, claro, foi ela que fez, da sua exclusão. Além disso, no caso concreto, não faltaram oportunidades da recorrente para se defender, bastando a simples leitura dos autos do que foi resumidamente relatado nesse voto. Dito isso, afasta integralmente qualquer alusão a possível prejuízo da parte ou ato irregular ou ilegal da Receita, que ele chegou a afirmar isso nos seus recursos, nas suas petições. Passo ao mérito. Quanto ao mérito, o assunto não é pacífico, isto é, a simples inserção pela pessoa jurídica em seu estatuto ou contrato social de atividade vedada ou simples nacional implicaria em excluí-la se estiver dentro do regime ou impedir sua entrada caso pretenda aderir, ou teria que comprovar o efetivo exercício de tal atividade não bastando o mero aspecto formal do contrato. A respeito, vislumbro 2 correntes majoritárias nesse conselho, inclusive nessa segunda turma. A primeira e provavelmente a mais seguida, que adota o estrito entendimento legalista, ou seja, restritivamente o que comanda é o texto legal. No caso, o citado artigo 30, incisos e parágrafos da lei complementar. Diga-se, carimbada a alteração contratual com a inclusão de atividade vedada dentro dos objetivos sociais da entidade, a exclusão será automática, que é o caso dos autos. Mas que basicamente comunga do entendimento de que o exercício efetivo da atividade deverá ser comprovado não bastando o mero aspecto formal de sua inclusão no instrumento contratual. Passo a analisá-las ainda aqui muito brevemente. No primeiro caso, sem necessidade de maiores digressões, é entender que a lei, Instituto Jurídico Maior, e que reflete a vontade da sociedade politicamente constituída, posto que votada pelos representantes do Parlamento e sancionada pelo Presidente da República, assim determina que a inserção de atividade vedada implica a exclusão do regime. Isso é vero e ponto. Para completar o regulamento, que poderia suavizar a forma de operacionalização do comando legal, nada fez para abrandar tal regra que eu reproduzo aí. Nesse contexto, a linha assumida por esse segmento é que, estampado o evento fático, inclusão de atividade vedada nos objetivos sociais e informar a tal situação no CNPJ, a exclusão é incontinente. Esse racional é seguido por grande parte dos conselheiros, incluindo esse relator em diversas oportunidades. Já no segundo alinhamento, encontram-se os que entendem que haveria necessidade de que a atividade vedada fosse efetivamente exercida. Eu negritei. Viesse que resvala no que preconiza a súmula CARF 134, que trata do simples federal e não do simples nacional. Esse escopo, alguns entendem que a súmula poderia ser aplicada por analogia. Eu trago aí. Decisões com voto vencedor. Ainda que tal súmula seja aplicada tão somente. O conselheiro ainda diz, ainda que tal súmula seja aplicável tão somente ao simples federal, entendo que pode ser aplicado ao nacional. Em outro ponto, no voto condutor no acordo tal, relatoria do conselheiro Carlos Augusto tal, encontra-se o seguinte, também diz lá, verifique-se que a sua aplicação a rigor demandaria a efetiva configuração da hipótese apresentada, tal. Ele vai em frente. Outros, ainda que reconhecendo que a súmula é inaplicável ao simples nacional, constroem raciocínio que converge para o mesmo ponto, ou seja, a necessidade de que a atividade seja realmente exercida e não apenas conste do contrato social, com uma única diferença, de que a prova desse não exercício cabe não mais ao ofício, mas à interessada, como, ao contrariamente, ocorre no Simples Federal. Mas, a mais, a própria Receita Federal, em normas que edita para orientação dos contribuintes, dá ênfase à atividade efetivamente exercida, e veja-se nesse sentido o trecho da solução de consulta 66 da COSIT. Está lá.
Todavia, a natureza da atividade efetivamente exercida pela empresa, confrontada com as vedações, tal, que devem determinar a possibilidade ou não de sua opção pelo Simples Nacional. Esse relator, já disse isso antes nesse voto, via de regra, conjuga pensamento com ocorrentes que entendem que a lei impõe regra imperativa e deve ser obedecida ipsis literis. Porém, também já tive oportunidade, à vista do que concretamente consta dos autos, de direcionar meu voto no sentido de que, mediante diligência, se dê a possibilidade do contribuinte fazer prova, o ônus que é dele e não da Receita, de que não exerce e nunca exerceu atividade proibida. E fui vencido pela maioria do colegiado, que entendeu o suficiente o conjunto probatório presente nos autos. Eu trago aí, depois que o senhor colocar o nome do acordo, um voto da minha relatoria, com o Iagro fazendo o voto vencedor do mês passado, desse caso. Enfim, por esse quadro divergente, acabou por chegar à Câmara Superior de Recursos Fiscais, que em julgamento recentíssimo de novembro agora, de 2020, aqui, debruçou-se sobre o tema e prolatou o acordo número tal, sessão de 11 de novembro, com profunda reflexão sobre a matéria, sobre a relatoria da conselheira Lívia de Carlos Germani, e voto vencedor da conselheira Viviane Vidal Wagner, valendo destacar que a divergência entre ambas foi tão somente em relação à devolução dos autos à DRJ para apreciação das provas, ou se isso poderia ser feito em nível de recurso especial. Mais ou menos como acontece comigo, com uma divergência com o Evandro, que ele acha que eu tenho que voltar lá para a DRF, eu acho que tem que julgar aqui. Ou seja, no mérito, a conclusão de ambas foi a mesma. O entendimento foi o mesmo, apenas a conclusão. Olha, eu vou vir aqui, não, vai para a DRJ. Para melhor entendimento e visualização, vale a reprodução de excertos de ambos os votos, iniciando pelo da conselheira Lívia. Eu trago aí, não vou ler, e no voto da conselheira Viviane. E eu vejo o negrito que é importante na sua estreita. Ao alegar erro no preenchimento dessa informação e o que fez, desde a manifestação de inconformidade, o contribuinte deve ter a oportunidade de ter essa alegação apreciada, observadas as regras do contencioso administrativo fiscal. Aí eu trago o acordo e volto ao voto. Com isso, e voltando ao caso concreto, vê-se claramente nos autos que a recorrente sempre bateu-se contra a sua exclusão do regime simplificado, assentando que nunca exerceu as atividades vedadas de fornecimento e gestão de recursos humanos, KNAI 7830, e locação de mão de obra, KNAI 7820, que sequer as incluiu nas suas alterações contratuais de 23 de 11 de 2013 e 4 de 6 de 2013. Para melhor fixação, veja-se o resumo das duas alterações contratuais acima. Então, eu trago aí para que vocês vejam. Alteração de 22 de novembro, está lá o número da alteração nas folhas, se quiserem ver, está lá, é só olhar, e também o outro. E a cláusula objeto de discussão. Na terceira alteração, que é a primeira que está em cima aí, a cláusula 4ª do objeto social diz lá: a sociedade terá como objeto social a prestação de serviços de digitação de notas fiscais com a preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo e prestação de serviços de limpeza e conservação. Exercerá também prestação de serviços de venda de espaços midiáticos em sites de televisão corporativa, venda de espaços publicitários em revistas corporativas, locação de espaço, assessoria em marketing, administração e tal. E na quarta alteração, está aí embaixo. Com isso, palavras minhas, fica claro que, em momento algum, a recorrente fez constar em suas alterações contratuais quaisquer das duas atividades que levaram à sua exclusão do regime do Simples Nacional. Vale dizer, não houve sequer a manifestação de uma possível vontade dos sócios nesse sentido de inclusão dessas atividades. Não sendo despiciando lembrar que o contrato traduz a certidão de nascimento e ditas diretrizes sociais de uma companhia. E se nele não constaram tais atividades, a princípio, até prova em contrário, elas não foram exercidas. Porém, mesmo assim, a recorrente juntou aos autos contratos e notas fiscais de serviços que não apontam para tais atividades, contexto no qual, aliado ao que atrás se relatou, permite presumir veracidade em suas alegações, ou seja, de que se está diante de mero erro material, inclusão de atividades vedadas, que não foi sequer refletido no contrato social, que é a certidão da empresa, mas meramente na informação cadastral no CNPJ e na junta comercial. Então, em resumo, certo que os paradigmas da súmula 134 tratam de impedimentos verificados a partir de atividades refletidas no cadastro do sujeito passivo optante e indicadas em seu contrato social, considerados incompatíveis com a vedação legal, e esse é o caso do Simples Federal. Nesse ponto, como consignou a ex-conselheira Cristiana Silva no precedente da Câmara Superior no tal, aspas, a descrição de atividade vedada no contrato social é isoladamente insuficiente à prova do exercício dessa atividade. No mesmo sentido, o ex-conselheiro Flávio Franco Correia aduz no precedente número tal, aspas, que a solução desse impasse ressai do verbo prestar, ao qual se associa o objeto de serviços profissionais, ambos inscritos no título legal do inciso 3 do artigo 9 da 9317, aos quais desloca o ônus da prova para a fiscalização.
Diante dessas disposições legais, o entendimento simulado invalida exclusões de ofício pautadas apenas na verificação da atividade indicada no contrato social e refletido no cadastro CNPJ sem a prévia confirmação pela autoridade fiscal. Já nestes autos, a contribuinte era optante do Simples Nacional desde o início de suas atividades e teria incluído equivocadamente atividades econômicas vedadas, ensejando sua exclusão do regime, de acordo com o artigo 30 da 123, pelo que é evidente a inaplicabilidade do racional da súmula CARF 134. Eu sempre comunguei desse aspecto. Para mim, não serve essa súmula. Neste novo cenário, Simples Nacional, o sujeito passivo optante pelo regime deve observar se a atividade econômica, por ele incluída mediante alteração de dados no CNPJ, não está incluída entre aquelas vedadas à opção sob pena de essa inclusão ser equiparada à comunicação obrigatória de exclusão do sistema. De outro lado, porém, não se pode desconsiderar a possibilidade de erro na alteração desses dados junto ao CNPJ. E, nesse sentido, em todas as suas manifestações, reiteradamente assim aduziu recorrentes. E mais ainda, comprovou o alegado mediante documentos acostados aos autos. Situação fática que se completa ao se verificar que em momento algum teria incluído tal alteração em seu contrato, mas tão somente no preenchimento da FCPJ. Então, penso ser absolutamente impossível não se levar em conta a possibilidade do sujeito passivo errar nesse procedimento. E, nesse eito, não lhe dar a oportunidade de provar esse erro, que me parece foi feito de forma bastante robusta. Portanto, dentro desse cenário, ainda que, como repetidas vezes já disse antes, perfilo o entendimento de que, em regra geral, o que constar no contrato social é que dita se a empresa poderá ou não adentrar ou permanecer no Simples Nacional. Nesse caso, especificamente, de acordo com o que está nos autos, assumindo a linha esposada pela decisão da Câmara Superior e considerando tudo que consta nos autos, entendo que o rol probatório é mais que suficiente para demonstrar estar-se diante de mero erro material e, por isso, factível de correção. Desse modo, voto por dar provimento ao recurso voluntário e reverter a exclusão da recorrente do regime. É o voto. Pronto? Ninguém vai falar nada? Está todo mundo dormindo? Cansado? Não, concordo com o exposto no voto. Fala, Marco, o senhor vai dar contra aí? Vamos lá. Estou esperando. Não, na verdade, assim, ó, essa matéria aí a gente discutiu ontem, né, anteontem, e eu até tenho um voto meu para fevereiro, muito similar ao do senhor, não com o seu nível, muito longe disso. E eu comento que a alegação de erro do contribuinte, né, ela tem que ser um pouco contextualizada. É muito difícil, às vezes, provar o erro, até porque é um evento muito aleatório, complexo, então é difícil provar o erro. Mas dá para contextualizar uma demonstração do erro. Aí, talvez, né, vem a questão, se o cara demonstrar que ele tentou corrigir rapidamente, demonstrar que não exerceu nem um pouco da atividade, aí talvez, como indício, né, trazer a questão da súmula CARF, das atividades, supletivamente, né? Supletivamente, como indício, no contexto. E claro que isso mas já comentei isso anteontem, né? Às vezes tu tem uma atividade determinada no contrato social que nem nesse é o caso, né? Aparentemente, apareceu meio que do nada ali. Às vezes, na hora que fez a ficha do CNPJ, não sei como está sendo feita essa ficha. Às vezes, a atividade do contrato social é exigência para tu fechar um contrato e não necessariamente emitir nota fiscal. Mas no seu caso, então por isso que a gente tem que contextualizar os elementos que tem nos autos. No seu caso, para mim, esse contexto fica demonstrado, então é bem tranquilo. Pagando, Marco acompanhado, depois não. Não, bem rapidinho, nesse caso aqui, está mais evidente ainda, porque nem no contrato social fazia parte da atividade vedada. Eu não sei por que foi parar na junta. Ele alega isso, que a junta comercial que fez essa inserção, que eu acho um absurdo, porque eu acho que a junta não faz esse tipo de procedimento. Só foi o contador dele que fez, não sei. Provavelmente colocou na FCPJ. E eu ontem, naquele voto que eu relatei há 2 dias, eu tirei a questão da súmula para não criar dissabores no colegiado. Mas eu entendo que, como o caráter subsidiário, essa questão da prova, da atividade exercida, é necessária. Né? Subsidiário. Eu já antecipo aqui, vou acompanhar a relação. O Marco acompanha, Pagano? Acompanha, presidente. Acompanha. Evandro? Acompanho, acho que a aplicação da súmula aqui não é necessária nem de forma subsidiária, mas acompanho. Júnior? Acompanho. O Iago já se manifestou. Acompanha. Paula? Acompanho. Luciano? O relator. Então, unânime,
dado o provimento, mantendo a recorrente no regime do Simples Nacional, e estamos encerrando, então, eu gostaria que a Paula e o Marco, que sempre acompanham também junto aí, se não sobrou nenhum processo, eu acho que pela minha marcação não sobrou nenhum, fizemos todos, acho que não tem nenhum. Acabou todo, sim, presidente. Então, Presidente, só uma pergunta, questão de curiosidade. A Lívia, a jurisprudência da Lívia que você pôs no seu voto é para verificar erro formal na declaração? tem que ler agora, viu, Pagano? Não, então deixa para lá, presidente. Mas é só ler aí, depois Ela fala que o preenchimento não é uma presunção absoluta. a acordo da Câmara Superior já está publicado, inclusive, isso aí. Que é o que nós estamos decidindo aqui também, nós estamos fazendo essa mesma linha, ou seja, não estamos dando caráter absoluto para uma declaração firmada. Então é isso. Eu já recebi agora a informação aqui, né, nos e-mails, que até dia 27, quarta-feira, eu tenho que devolver já para a pauta de fevereiro, preparar a pauta de fevereiro, e que os processos que eventualmente saírem de pauta nessa sessão, ou com vista, seja lá o motivo que for, né, não retornam em fevereiro, somente na sessão de março. Tá bom? Então, eu quero agradecer a todos, mais uma vez, pela participação brilhante, as discussões em alto nível, as discussões que às vezes ficam mais acaloradas, mas tudo isso faz parte do momento que vivemos, de distanciamento e de conversa não próxima, que a gente sempre tem o contato humano, e hoje está um pouco afetado por tudo isso que nós vivemos. Mas nos damos muito bem e conjugamos os mesmos ideais de fazer o melhor trabalho possível. Agradeço a todos, inclusive, pelo esforço de hoje, durante o dia de hoje, de tirarmos da pauta aí 40 processos, que não foi fácil, foi só possível graças ao trabalho de cada um de vocês. Agradeço muito, desejo uma boa tarde, vou me despedindo, despeço que todos vocês se despeçam também, e depois me despeço no final do Marco Antônio. Então, Marco Rogério, uma boa tarde a você, obrigado pela sua presença, Marco. Presidente, muito obrigado pela atenção do senhor, de todos, do apoio aí da Patrícia pela manhã e do Marco pela tarde, aí do pessoal do CARF, e despeço de todos também. Pagano, obrigado, uma boa tarde a você. Obrigado a todos, obrigado, pessoal do apoio, e até mês que vem, pessoal. Conselheiro Evandro. Obrigado a todos os colegas, ao presidente, ao apoio, e um excelente fim de tarde para vocês. Só para fazer um adendo aqui, aproveitando aqueles que vão nos assistir posteriormente, um final felicitário para o Evandro, principalmente porque ele trabalha com a vista para o mar, maravilhoso lá do Espírito Santo, mas isso ele fala de forma bastante irônica para nós outros. Parabéns, cada um... Não foi com ironia, presidente. Paula também, presidente. O Iagro também, né? Mas tudo bem. Mas o meu não dá para chamar de Marco comparado com o Devana. Então, tá bom. Conselheira Júlia, uma boa tarde, aí em Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Um bom fim de semana, um bom descanso. Boa tarde, Antônio. Obrigada. Conselheiro Iagro, boa tarde para você. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos, o presidente, aos demais colegas conselheiros, obrigado pela paciência nos primeiros relatos de votos, e um cumprimento especial ao pessoal de Brasília que nos apoia. O Iagro escapou momentaneamente, quando tem o primeiro voto, a gente costuma depois ir jantar tranquilamente, né, lá em Brasília, mas como nós estamos afastados, a gente vai deixando lá guardado para não esquecer. Né? Presidente, eu quero fazer uma observação, que aqui é que nem taxa, está à disposição aqui, quem quiser vir está disponível aqui o jantar. O problema... A dívida dele está aumentando, né, presidente? Não pode convidar não, hein, Iagro? Conselheira Paula também deu uma vista bonita no Rio de Janeiro, né? Pelo menos deve estar vendo o Cristo Redentor ou o Pão de Açúcar lá, mas... Aqui só pela janela, porque a praia está bombando, está super cheia. Aqui é pós-pandemia, a gente não tem esse problema, o vírus já foi embora. Mas, bom, tirando as tristes brincadeiras, né? Quero desejar a todos um bom final de semana, um bom descanso. Essa sessão desse mês foi bem puxada, mas no final a gente conseguiu entregar o trabalho que a gente se comprometeu. Então, um grande abraço, obrigada a todos os colegas e o pessoal de apoio em Brasília também. Obrigado, Paulo. Luciano, uma boa tarde em Curitiba, que tenha um bom final de semana.
Obrigado, presidente. Se aí no Rio está com sol, no Espírito Santo também, e a visão não é muito bonita como no Rio, né, Iagro? Aqui está sempre nublado e chovendo, não está diferente agora. E vamos lá, bola para frente. E um pouco frio também. Mas, enfim, presidente, obrigado, colegas, pela atenção. Eu agradeço ao pessoal de apoio também. Uma boa tarde a todos. E sensação de missão cumprida, né? Conseguimos todos aí, parabéns também. Obrigado, Luciano. Marco Antônio Brasília, muito agradeço a sua presença, agradeci já a Patrícia pela manhã, e agradeço a todos os conselheiros. Se eu consigo acrescentar alguma coisa com a minha participação, eu recebo muito mais da participação de vocês 7, em cada voto que eu faço, em cada voto que eu ouço vocês declinarem. Agradeço e só temos a somar ao nosso trabalho. Uma boa tarde a todos. Marco Antônio, nós estamos encerrando e voltamos no mês que vem. Obrigado.